A gente viu agora o termo advectivo um pouco mais na prática, nas simulações. Vocês podem, como exercício aí para casa, fazer simulações, rodar esse run e abrir no ParaView para vocês poderem observar. E agora a gente vai ver agora o termo difusivo, né? O operador laplaciano, que tem justamente aquela peculiaridade da correção de não ortogonalidade, né? Que é uma coisa que tem que se considerar, é muito importante para ter uma boa simulação, né? O termo difusivo, né, ele é muito bem discretizado por diferenças centradas, né? Justamente pelo fato de ele atuar em todas as direções e também o operador ser de segunda ordem, né? Então, pelo esquema ser de segunda ordem, atuar em todas as direções de maneira igual, ele encaixa muito bem no termo difusivo. Mas, né, tem toda aquela questão que eu tinha comentado, que é uma questão da correção de ortogonalidade, que vai ponderar um pouco a acurácia do método com a estabilidade para casos de malhas não ortogonais. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver um caso muito parecido com o que a gente viu, que é um caso difusivo, puramente difusivo, então é uma situação de condução de calor, basicamente, e a gente vai avaliar ela em regime permanente, né? Então, com o tempo, esse termotransiente ele vai se mitigar, e no final da simulação a gente vai poder resolver isso. Repare, né, que essa equação aí é bem simples também, né? A gente tem um termotransiente aqui, que é um FVM DDT, como a gente viu, subtraído da FVM Laplace, né, que é o nosso termo difusivo, né? Isso tem que ser igual a zero. Uma equação bem simples aí de ler também no próprio código. Aqui é só uma explicação, né, que eu já havia explicado na outra equação. E agora, né, vamos ver as malhas que a gente vai simular, né? A primeira delas é uma malha ortogonal, bem refinada, como a gente pode ver aqui. Essa malha ortogonal tem uma razão de aspecto 1, né? Todos os elementos são do mesmo tamanho, perfeitamente ortogonal. E com isso, né, a gente vai comparar com uma malha tetraédrica, que já tem uma não ortogonalidade, e uma malha bem ruim. Essa malha aqui é uma malha que você nunca deveria usar em nenhuma situação, mas a ideia é justamente mostrar o que acontece com uma malha horrível e como que isso afeta o nosso resultado, né? Esse caso aqui parece um pouco estapafúrdio, mas às vezes a gente fica com malhas localmente muito parecidas com isso. Quando que isso pode acontecer? Perto de canto vivo, por exemplo. Tem um canto vivo, aí você tem um elemento ali muito fino perto da parede, aí mantém esse canto vivo ali, e aí a malha vai ficar... Se você der um zoom, talvez ela não fique muito diferente disso aqui. Isso aqui deve ser evitado a todo custo. É muito ruim ter uma malha assim. Nesse caso aqui, que é um simples quadrado, a gente forçou uma situação desse tipo para poder replicar o problema. E aqui a gente tem uma malha ainda pior, né? Que é uma malha que a gente consegue ter uma não ortogonalidade de 78. 78 já está forçando muito a barra, né? Como eu falei, o bom seria estar menor do que 70, bem menor do que 70, quanto menor, melhor. 70 ainda dá para resolver, mas já é ruim. 78 começa já a ter... Uma boa ideia seria tentar fazer a malha de novo, já tentar melhorar como é o processo. Ou então, essa última malha aqui, né, uma malha bem não ortogonal, como eu tinha falado antes, né, a ideia é sempre ter uma malha o menos não ortogonal possível, né, mais próxima de uma ortogonalidade perfeita, porque isso vai aumentar a acurácia da nossa simulação. 70 costuma ser um valor limite de ainda ser viável. Mais do que 70, a gente já começa a ter muito problema, começa a ser muito difícil de convergir, e aí já começa a ser interessante tentar pensar em maneiras de melhorar a malha. Por exemplo, né, nesse caso aqui, essa malha, né, é uma malha hexaédrica, né? Reparem que isso aqui são todos elementos hexaédricos. Se por algum motivo tiver um canto vivo que força a geometria a ficar dessa maneira, às vezes compensa mais eu trocar com uma malha tetraédrica ou localmente tetraédrica, né? Com tetraédrico nessa região aqui, evitar de ter uma malha muito ruim hexaédrica e ter uma malha boa, satisfatória tetraédrica. Não deve-se ter uma preferência ali ideológica por malhas hexaédricas, né? Nessas aplicações em que a malha fica muito ruim assim, às vezes é melhor usar uma malha tetraédrica que a geometria permita fazer uma malha melhor. Então, a ideia agora é o quê? A gente vai rodar simulações puramente de condução de calor, né, de fusão pura, e vai, nessas diferentes malhas, né, poder ver o quanto que a não ortogonalidade estraga o nosso resultado e o quanto que os corretores de não ortogonalidade conseguem consertar esse estrago, né, por assim dizer.
Então, as condições de contorno são simples aqui também, né? A gente vai definir valores fixos aí, né, nas paredes e nas extremidades. Os esquemas numéricos também vocês podem conferir depois, né? A gente vai usar uma discretização por diferenças centradas para difusão, para o gradiente também, né? Que a gente tem que interpolar da mesma maneira. E, para começar, né, a gente vai não utilizar nenhuma correção de ortogonalidade. Fora isso, né, não vai ter mais nada, a simulação é regime permanente. E aí, também, além disso, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter que resolver um sistema linear, né, porque a gente vai estar resolvendo um solver mesmo. E vai fazer um total de 16 casos. Né? Quais são os casos? Não sei se vocês lembram, né, mas na aula passada, na aula retrasada, na verdade, eu comentei com vocês que eu posso ponderar a minha correção de não ortogonalidade. Eu posso fazer ela ser ou nenhuma correção, ou fazer uma correção total, que seria o mais acurado, mas pode ter dificuldade de convergir, ou eu posso ponderar, né? Eu vou aceitar um pouco de erro e vou corrigir um pouquinho só para ver se já é o suficiente para reduzir o meu problema. Então a simulação vai rodar muito rápido, né? Nesse caso aqui do slide a gente vê que converge em 2 iterações. Se vocês quiserem rodar no PC de vocês, podem ficar à vontade, né? Eu vou deixar para casa rodar essas 16 simulações também. E vou focar aqui nos resultados, né? A solução, né? Vocês podem ver aqui o procedimento de como configurar os casos, mas vamos ver o resultado, né? Primeiro para a malha ortogonal. A malha ortogonal, vocês reparem, né? Eu não preciso ter correções na ortogonalidade. Então é natural pensar que os resultados vão ficar muito parecidos aqui entre as simulações. Na verdade, nesse caso aqui, o melhor a se fazer é não utilizar a correção de ortogonalidade, porque vai ser mais rápido de rodar. E eu não preciso de correção. Então, todos os resultados vão ter essa mesma cara aqui. Isso aqui é uma equação puramente difusiva, né? É como se a parede de cima tivesse mais fria e a parede da direita tivesse mais quente. E aí tem um desenvolvimento de um perfil aqui bem difuso. Nesse caso aqui é difusão física mesmo. E aqui a gente compara os resultados. Isso para a malha ortogonal. No gráfico, né, de maneira quantitativa, a gente pode ver que todos têm o mesmo comportamento também, não existe nenhuma discrepância relevante para esses casos. Para o caso da malha tetraédrica, né, a gente percebe que todas as simulações qualitativamente estão com a mesma ideia, não existe nenhuma diferença absurda. Vamos lembrar que na malha tetraédrica a não ortogonalidade é numa ordem de grandeza de 17. Então aqui a malha tetraédrica, o máximo é 17 e o médio é 4 graus. 4 graus médio e 17 máximo é uma não ortogonalidade bem baixa. Tá? Esse valor é um valor muito aceitável de não ortogonalidade. Então, se a gente rodar essa simulação aqui, é bem natural esperar um resultado desse tipo aqui, onde os corretores de não ortogonalidade não terão muita diferença. Esse resultado não corrigido não vai ter nada catastrófico comparado aos demais. Se a gente avaliar agora os casos com uma não ortogonalidade de 70, aí sim a gente começa a ver problema. Aí a gente vai começar a ver, né? Olha que interessante, né? A gente tem um perfil aqui muito estranho nesse perfil superior aqui. E se a gente observar, né? Vamos voltar para a malha. Esse perfil aqui é associado exatamente com o formato da malha. Vamos lembrar aqui, ó, tem uma linha aqui com elementos muito fininhos aqui, bem tortos, nessa parte de cima aqui na esquerda, certo? Vocês conseguem ver? Dá para ver que tem uma cunha aqui? Sim, ô, João, não tá dando para ver o mouse. Não, é só no canto superior esquerdo mesmo. Não estou mexendo no mouse. Tá. Dá para ver que tem uma espécie de cunha, né? Que tipo, tem alguns elementos bem fininhos e faz uma seta para cima, né? Exato. Repara que no domínio qualitativo, né? Olha o que acontece aqui. Exatamente onde tem essa região mais não ortogonal é onde eu tenho mais erro. E você repara, né, que mesmo com a correção de não ortogonalidade, aqui, que é no caso do topo da direita, o resultado ainda não é muito bom. Ainda tem um errinho aqui, se comparado a malhas mais bem feitas, assim, por assim dizer. E quando eu não corrijo a não ortogonalidade, o erro vai se amplificando cada vez mais. E repare que eu só tenho mais erro onde eu tenho mais não ortogonalidade. Nos casos em que a malha está mais ortogonal localmente, eu vou ter menos erro, né? A difusão vai estar na direção certa, não vai ter nenhum problema. Aqui nesse caso, né, que na ortogonalidade
nas figuras de baixo, que eu estou ponderando essa correção, a gente consegue ver que quanto mais eu pondero na ortogonalidade, mais eu vou estar com um perfil próximo aqui do topo, né? Então, são fatores bem importantes, a gente consegue ver aqui quantitativamente, né? O não corrigido tem um erro bem alto comparado aos demais. O vermelho aqui seria o resultado certo, por assim dizer. O 0.5, ele tem um valor mais próximo do vermelho, então reparem, né? 0.5 quer dizer que eu estou corrigindo mais. O corrigido completamente seria 1. Então, com 0.5 de correção, eu quase chego no valor completamente corrigido, e mesmo assim, repare que nenhum dos dois está completamente certo. Isso aqui deveria ser uma coisa um pouco mais suave, sem esses calombos aqui locais que a gente encontra em D igual a 0.1, por exemplo. E a gente vê também, né, que no caso 0.33, a gente tem uma certa correção, essa correção já ajuda muito o resultado, mas o erro é maior do que os outros casos corrigidos, como a gente esperava. E agora para o caso com a não ortogonalidade de 78, olha como é que o resultado ficou horroroso. Fica um resultado completamente não físico, né? A gente vê que fica um perfil muito estranho, e nenhuma correção de ortogonalidade completa é capaz de desfazer esse problema, né? Então, se tem uma coisa que vocês precisam lembrar para sempre é que uma malha boa vai resultar numa simulação boa. Malha ruim vai sempre dar dor de cabeça. Não importa o método numérico que você use, você pode usar o método numérico mais robusto, com todos os corretores, melhores algoritmos, melhores códigos, tudo implementado certamente, você vai ter um resultado horroroso se a malha for ruim, tá? E a gente consegue ver a tendência aqui, né, que quanto mais a gente está aumentando a correção, né, então na esquerda aqui no topo, nenhuma correção, embaixo aqui a gente tem uma certa correção, né, que já tende a melhorar um pouco o resultado, mas muito pouco, porque é difícil salvar essa simulação. 0.5 a gente vê aqui que nesse topo azul fica um pouco mais difuso, mas mesmo assim tem uma região verde onde não deveria, e com a correção completa fica um pouquinho melhor, mas mesmo assim muito ruim. Então, assim, malha não ortogonal, com não ortogonalidade muito elevada, é uma fonte garantida de erro numérico, e erro numérico que pode mudar completamente a simulação de vocês, tá? Então, é muito importante evitar isso a todo custo. E aqui a gente vê também um gráfico comparando esses resultados, né? E dá para ver muito claramente aqui que a ordem de magnitude do erro corrigido e não corrigido é bem elevada, e mesmo nesses casos aqui, é importante você considerar que esse caso não está certo. Esse caso aqui, né, se a gente voltar para o perfil ortogonal, lembra que deveria ser uma coisa quase que linear. Enquanto aqui, né, nesse último perfil, a gente está com uma coisa com um calombo aqui perto de 0.14, fica um gradiente muito mais elevado do que deveria. Então, assim, mesmo esse resultado corrigido não é bom, mas a gente vê o quanto que o corretor consegue ajudar, né? E o limite do corretor, né? Não adianta fazer uma malha horrorosa e achar que o corretor vai resolver o seu problema e ponto final. Como que ele calcula esse número de ortogonalidade? É automático. Eu vou mostrar para você aqui no terminal para você ver como fazer. Eu vou entrar aqui no gradiente. Aí você gerou uma malha para o seu caso, que no caso aqui é o caso tetraédrico. Aí você vai fazer a simulação, e esse caso aqui você não conhece na ortogonalidade. Existe um comando muito importante no OpenFOAM chamado check mesh. Então esse comando aqui que ele vai falar para você da qualidade da sua malha. Se eu rodar o check mesh, olha o que ele vai falar. Ele vai ler a malha, vai falar que a minha malha, olha só, ela tem 1030 células, tá aqui. Dessas células, 1030 são prismas, tá? Nesse caso são prismas porque a malha é 3D, então um triângulo 3D é um prisma. Então o que vai acontecer, né? E além disso, ela vai dizer também para mim alguns parâmetros de qualidade, que estão aqui embaixo nesse check in geometry aqui. Ele vai me dizer, por exemplo, ó, a sua malha começa em 0 em x, 0 em y e menos 0.005 em z, e vai até 0.1 em x, 0.1 em y, por aí vai. Existem duas direções que eu vou resolver, né? Por quê? Que eu falei que é 2D, então ele sabe que não vai resolver z aqui. Então ele vai dizer aqui, ó, estou resolvendo x e y só, tá? Vai falar que a malha tá alinhada com as direções não vazias, né? Isso é importante. E aqui vão começar algumas métricas de qualidade. Em módulos futuros do curso, vocês vão ver o que cada uma métrica significa. Mas as mais importantes, né, para adiantar para você, é a razão de aspecto, nessa aspect ratio aqui,
A não ortogonalidade está aqui, né? Então a gente vê, ó, a não ortogonalidade máxima é 17 e a média é 4 e pouco. Dá para ver? Então tem o valor médio. Beleza, ele calcula todos os pontos. E outro parâmetro muito importante aqui é o skewness, tá? Se você quiser, existe uma versão avançada do check mesh. A gente pode ver aqui também. É o check mesh ao topology ao geometry. Que ele vai ter comandos adicionais aqui. Ele vai falar, olha só, meu determinante das células aí tem um valor mínimo de tanto. Isso é mais avançado, tá? Vocês vão poder ver isso mais ao longo do curso, mas já adiantando para você que você pode ver várias coisas bem avançadas aqui só com esse comando. E geralmente, quando você vai gerar uma malha, principalmente se for uma malha em algum software que tem uma interface, ou até mesmo só terminal mesmo, mas quando você gera a malha, ele vai dizer isso para você já. Então você vai, por exemplo, poder gerar a malha sabendo já antes de exportar para o OpenFOAM que a não ortogonalidade é de 70, por exemplo. Tá? Beleza. Beleza? Bom, então, estamos se aproximando aí do final da aula. O tema transiente, né, discretizar o tempo, é tão importante quanto discretizar o espaço. Usar um passo de tempo maior ou menor seria equivalente a usar uma malha maior ou menor. A sua resolução ao tempo vai melhorar ou piorar de acordo com esse passo de tempo. Então, às vezes, a gente roda uma simulação de CFD transiente com muita pressa, querendo terminar logo, mas aí com um passo de tempo muito alto a gente perde física. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma simulação de uma vibração induzida por um escoamento, por exemplo, né? Tem um cilindro que está exposto a um escoamento e ele oscila. Se você aumentar muito o ΔT, você pode perder essa resolução da oscilação e vai ter um resultado equivalente, né, a como se fosse uma malha ruim. Isso pode acontecer no tempo também. É muito importante saber disso. Sabendo disso, né, a gente vai poder aplicar agora aqueles métodos de discretização para o tempo transiente que a gente falou na aula passada, que são o método de Euler implícito, né? Tem que lembrar que o OpenFOAM não trabalha com Euler explícito, então quando está escrito Euler aqui, subentende-se que é o Euler implícito. A família de métodos de Crank-Nicolson, né, que a gente generalizou com aquele θ, então tem uma peculiaridade aqui, né, que no OpenFOAM, da maneira que é programado, o θ 0.5, né, que é o Crank-Nicolson, ele é o 1. Então a gente não pode chegar mais para explícito do que a gente chega para implícito. O 0.7 seria 30%, não, na verdade seria mais implícito do que explícito, e o 0.5 não é o Crank-Nicolson. O Crank-Nicolson de segunda ordem é o 1. Isso é só um detalhe aí que às vezes pode confundir. E também tem o backward, né, que a gente também viu na aula passada. Esse caso aqui é um caso bem interessante, é muito parecido com os outros, só que ao invés de ele ser uma condição de contorno de valor fixo no tempo, ele é uma condição de contorno que a gente vai botar variando no tempo, né? Então vai ser uma coisa bem legal. A gente chegou a ver como faz condições programadas, né? Mas a gente nunca viu uma condição programada variando no tempo. A condição programada que a gente fez era uma condição que a gente fazia com que até uma certa altura na condição de contorno fosse um valor e em outra altura fosse um outro valor diferente. Isso a gente fez na última aula do módulo 1, se vocês lembrarem. Aqui a gente vai fazer algo muito parecido, né? O código é em C++, então a gente vai criar um valor coded fixed, né? O tipo da condição, que vai avisar para o OpenFOAM, olha só, a gente vai compilar um código aqui para você programar. E essa solução vai ter um nome transiente aqui, que a gente vai dar uma expressão. Qual que é a ideia daqui? Essa condição de contorno vai ser uma condição que a gente quer que varie no tempo, de maneira senoidal. Então a gente vai importar aqui um pacote que vai ter a função seno para a gente, por exemplo, nesse CMF aqui. Para quem trabalha com Python, seria equivalente a um NumPy, por exemplo. E aí a gente vai fazer uma condição de contorno da maneira que a gente fez a outra, né? Então a gente cria aqui algumas variáveis, né? A gente vai puxar aqui desse boundary patch aqui, a gente vai chamar de patch. Esse vector field CF aqui seria um campo com centroide das faces. E o campo que a gente vai estar trabalhando é o campo do arquivo, né? Que é esse ponteiro aqui para this. Esse ponteiro está dizendo para ele, olha só, o arquivo dessa pasta, o nome desse arquivo aqui é a variável que você está trabalhando. Então, né, qual que vai ser a ideia?
vai ter um loop para todas as centroides das faces que a gente vai estar pertencendo a esse contorno. O campo desse ID, né, desse centroide, vai ser igual ao seno do tempo. Então, seria um seno de t vezes π sobre 0.002 vezes 10 mais 10. Então, é uma equação, uma expressão algébrica que depende do tempo. E a gente programa ela assim. Esse valor uniforme 10 aqui é o valor inicial que vai estar no tempo zero, e também vai ser um valor dummy. Então, se ele não conseguir calcular, vai ser o valor que está aí. Então, isso é uma coisa muito interessante de se aplicar, né? Vocês podem ver essa condição de contorno com calma depois, né? E até modificar ela, eu recomendo que vocês façam isso. Tentem fazer para períodos diferentes, por exemplo. Seria uma coisa bem interessante adaptar essa condição de contorno para fazer, por exemplo, ao invés de ser um seno, vocês podem tentar ser uma parábola, alguma outra função que depende do tempo. Seria bem interessante vocês fazerem. Esse db.time.value é a maneira que você acessa o tempo no OpenFOAM, tá? Nesse código. E aqui, né, só para vocês poderem ver de maneira mais algébrica, próxima da realidade, essa aqui é a equação em questão que a gente está resolvendo. Ok. Então a gente sabe que o problema é transiente, né? A gente tem uma condição de contorno transiente, então a gente vai poder rodar esse caso um tempo e ver como que o perfil de temperatura responde a essa oscilação. Aqui as condições de contorno do resto, né? Esse caso é um caso difusivo, né, puro, então o domínio ele não tem nenhuma velocidade, é tudo parado. É só realmente uma condução transiente. E aí a gente vai poder agora resolver esse caso e avaliar como que diferentes esquemas vão responder, né? No espaço, a gente vai discretizar o domínio de uma maneira bem simples, né? O problema é difusivo, então não vai ter que se preocupar com nenhuma questão de transportividade. Vamos usar diferenças centradas em tudo e um corretor não ortogonal aqui para poder garantir uma acurácia maior no termo difusivo. E vamos comparar o resultado para o Euler implícito, o Crank-Nicolson e Backwards no OpenFOAM, e o Euler explícito, né, a gente pode fazer, a gente teria que fazer de maneira manual mesmo. Na aula teórica, a gente fez com o Euler explícito. O que a gente pode fazer, né? Esse aqui seria o resultado para diferentes passos de tempo, né? Olha que interessante. Se a gente compara resultados em um instante de tempo específico, para ΔT diferentes, como eu disse, né, é como se fosse usar uma malha mais refinada. Então, repara, a malha no espaço aqui é igual em todas as três fotos. Mas olha como no caso de 10 a menos 3, é bem sutil isso, mas olha como que essa região aqui vermelha é um pouco menor do que no 10 a menos 4 ou 10 a menos 5. Dá para ver isso aqui? Ela é um pouco mais sutil, um pouco mais mitigada. Vocês conseguem ver? Sim, João. Então esse perfil transiente bidimensional, ele é afetado pelo passo de tempo. Então é uma coisa muito importante. A gente está com pressa de rodar rápido a simulação e bota um ΔT muito alto. E aí o resultado fica mais errado. Tá? Com o Crank-Nicolson também, essas fotos aqui vai ser um pouco difícil perceber a diferença. Então vamos para o gráfico logo para a gente poder entender. Vamos para os gráficos. Isso aqui seria a comparação de resultados para diferentes passos de tempo nesse problema. Repare que 10 a menos 3 é muito próximo do período físico da simulação. A nossa condição de contorno oscila em um período que é de 0.02. Então, se o nosso período é 0.02 e o passo de tempo é 0.002, se esse período físico é 0.002, a gente tem 2 passos de tempo só para discretizar um período ali praticamente, ou melhor, meio período praticamente, com 10 a menos 3. É muito pouco tempo para eu resolver essa questão. Eu estou falando que em 2 iterações eu vou conseguir capturar um perfil senoidal. É impossível fazer isso. Não tem método numérico que você consiga fazer que em 2 passos de tempo você consiga capturar com alta acurácia um perfil senoidal. Em 10 a menos 4, já melhora muito a situação. Estou falando que agora vai ter 20 iterações ali para resolver essa ondinha aqui, para cada meio período. O que é melhor, né? Eu já consigo resolver bastante eu consigo ver um perfil qualitativo ali muito bom. Mas repare que quando aumenta o passo de tempo, você vê que existe um erro de 10 a menos 4 para 10 a menos 5. Então, né, isso mostra muito bem a importância
do passo de tempo para resolver um problema, especialmente um problema transiente ali, em que esse fator transiente é essencial para o problema. Vamos comparar, né, como que esse método que é de primeira ordem no tempo se compara com o de segunda ordem, né? Esse Crank-Nicolson 0.3, na verdade, não é de segunda ordem ainda. Ele é de uma ordem, primeira ordem ainda, mas um pouco mais acurada, né? O valor do resíduo da série de Taylor dele é um pouco menor em módulo do que o de Euler. Então, né, repara a influência que isso tem. O 10 a menos 3 continua muito ruim, porque não existe método que eu use que vai resolver o 10 a menos 3 de maneira adequada. Mas se eu comparar 10 a menos 4 com 10 a menos 5, eu vejo que os perfis, né, esse perfil senoidal aqui de oscilação, o vermelho está mais sobreposto com o azul. Eu vejo uma maior magnitude de erro nos picos, né? Existe quase que uma difusão numérica no tempo aí, se você reparar. No meu caso, da direita, aqui nesse gráfico, o meu valor no tempo, no pico desse problema, em 10 a menos 4, está sendo subestimado do que em relação a 10 a menos 5. Isso é uma coisa bem interessante. E aí, se eu chego em Crank-Nicolson 0.5 e 0.7, né, vai cada vez mais diminuindo a diferença que cada método vai ter, né, com δt. Então, o que é interessante saber? Se eu usar um método de ordem maior, então se eu usar um Beckwith, usar um Crank-Nicolson, eu posso usar um passo de tempo maior, ou seja, menos iterações para resolver, sem perder muita resolução. Porque o fato do meu erro de ser de segunda ordem no tempo agora, ou seja, meu erro com base em ΔT ao quadrado, e não em ΔT, faz com que eu possa ter um ΔT maior e ainda ter o mesmo erro. Tá? Essa é a ideia aqui da essência da discretização. E por fim, né, o Crank-Nicolson 0.7 tem já quase nenhum erro, e o backward a gente vê que 10 a menos 4 e 10 a menos 5, existe uma diferença ali que eu teria que dar um zoom muito grande no gráfico para perceber alguma diferença, e que realmente eu usar o método de segunda ordem tem uma vantagem. Né? Por um lado, a implementação dele é um pouco mais difícil, mas já está feito. Demora um pouco mais para rodar um sistema linear, mas eu tenho que rodar muito menos o sistema linear, porque eu posso dar um passo de tempo um pouquinho maior, sem perder a acurácia. É claro que se eu usar um passo de tempo que não seja representativo do problema, não existe esquema que eu utilize que vai resolver isso. Tá? Então, nem o backward consegue resolver esse perfil senoidal com apenas 10 a menos 3 segundos, porque o nosso período é de 2 vezes 10 a menos 3, ou 4 vezes 10 a menos 3, eu não lembro, mas assim, é um período muito próximo dessa ordem de passo de tempo, então vai dar problema. Se a gente ver para o mesmo ΔT, né, a gente consegue comparar bem aqui. Né? Em 10 a menos 3, a gente vê que é um pouco caótico, né? Nenhum deles representa bem o problema. Mas, né, se a gente compara agora na direita, a gente vê que o Euler é o que mais erra, o que faz todo sentido. Ele erra mais porque ele é de primeira ordem, comparado a todos os outros que são de ordens um pouco melhores. Né? Então, o Crank-Nicolson 0.3, 5 e 7 não são de segunda ordem, mas eles se aproximam de segunda ordem, vai ficando cada vez mais próximo. E o backward é de segunda ordem. Então, eles vão tender esse valor. E em 10 a menos 5 segundos, todos têm praticamente o mesmo resultado. Fica um resultado muito próximo ali. Se a gente der agora um zoom e observar na lupa agora esses picos ali de cada oscilação para ver melhor a comparação, a gente vê um perfil muito coerente, né? Que a solução vai se aproximando cada vez mais do backward de segunda ordem. E o Crank-Nicolson 0.7, né, ele tem aqui a ordem de grandeza do erro dele é muito baixa, na ordem de 10 a menos 5 aqui, comparado ao outro. Então isso mostra para a gente o impacto que tem a solução, né? E vamos por fim agora ver o Crank-Nicolson puro. Né? O Crank-Nicolson puro, ele vai ser uma mistura do erro implícito com explícito, né? Seria o equivalente ao Crank-Nicolson 1.0, né? Que a gente consegue definir. E ele é de segunda ordem, assim como o backward, né? E a gente vê aqui no final, né, que não existe, né, também nenhuma condição de resolver com 10 a menos 3, mas, né, assim como o backward, a gente teve uma boa sobreposição de valores entre 10 a menos 4 e 10 a menos 5, que mostram para a gente, né, que existe uma vantagem muito grande no método de segunda ordem por me deixar ter um passo de tempo um pouco maior do que o Euler, por exemplo, né? E aqui uma comparação mais direta aqui de resultados, né, comparando o Crank-Nicolson de segunda ordem com o backward. E a gente vê, né, que o Crank-Nicolson de segunda ordem e o backward, né,
eles estão basicamente sobrepostos, não tem nenhuma diferença aqui de resultados praticamente. E o Crank Nicholson 0.7 tem um errinho aqui na ordem de 10-4, 10-5 aqui. Beleza, pessoal? Quanto às simulações, né? Vocês têm todas as simulações que estão nessa apresentação no arquivo. Eu recomendo que vocês façam elas, né? Porque são muitas, então rodem o run, então vejam no Paraview para vocês pegarem o transiente, é bem legal a simulação. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para tirar comigo no início da aula que vem ou aqui no final, beleza, pessoal? Tá, então na aula de hoje a gente viu aqui toda a questão da discretização de maneira prática, né, com todos os operadores, divergente, gradiente, laplaciano e transiente. E aí, qualquer dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. E aí, até a aula que vem também. Valeu, pessoal?